Hoje nós estamos tendo um problema aqui no Brasil com uma narrativa. A mídia brasileira está divulgando que os brasileiros que não estão conseguindo sair de Gaza é porque Israel está impedindo. Não é Israel que está impedindo. Mas a mídia está veiculando. Os próprios cidadãos da faixa de Gaza, os próprios, quando tem a oportunidade de pegar um celular e gravar, ou ter uma câmera filmando ao vivo e abre o link para ele, os próprios, tá cheio de vídeos na mídia, os próprios falam que eles são reféns do Hamas, os próprios palestinos. E os brasileiros que não estão conseguindo sair hoje de lá, eles não estão conseguindo sair porque o próprio Hamas está criando dificuldade e por conta da postura diplomática do nosso país. A postura diplomática do nosso país, ela está criando dificuldade para a saída dos brasileiros de lá, porque mesmo que não faça abertamente, o governo está de uma forma meio camuflada apoiando o Hamas. Então ele já tem o apoio do governo brasileiro, por que ele vai soltar o brasileiro? Exato. Deixa o brasileiro lá servindo, escudo também, ué. Se está apoiando, exatamente. Se é um dos nossos, olha que barbaridade, o que me deixa com o sangue fervendo as pessoas é isso. Pensam isso daí, aí vem a mídia brasileira, né, mídia esquerdista brasileira e fala que não, que os brasileiros que estão lá não estão conseguindo sair porque Israel não está permitindo, não é verdade. A gente só tem uma válvula de escape hoje, que é a oportunidade da gente montar um estúdio, conduzir pautas. O que nós estamos tentando aqui é trazer a verdade do que está acontecendo todos esses anos para tentar desfazer a desinformação. Exato. Porque o antissemitismo ele vem explodindo novamente por conta da desinformação. Exato. Então isso daí já era para ter sido uma página virada para a humanidade. Quando a mídia fala assim, Free Palestina, o que o senhor já imagina? Free Palestina. Mas, veja bem... Palestina livre. Livre mas de quê? Livre de quem? Exato, de quem? Livre de quem? E aí, Rubem Rosenberg? Free Palestina, não, livre de quem? A faixa de Gaza, Israel já deixou a faixa de Gaza tem mais de uma década. Não tem mais nada de Israel dentro da faixa de Gaza, tem mais de uma década. 2005. Desde 2005, Israel deixou unilateralmente a faixa de Gaza. Em 2007, o Hamas subiu ao poder. Então, nós estamos falando aí, já se vão, 16, 17 anos, né? Quase 20 anos. De Hamas, quase 2 décadas. E quase 19 anos de Israel deixando esse território para que os palestinos vivam sua própria vida. Não tem nada. Se os recursos que foram enviados a Gaza e que foram parar nas mãos do Hamas tivessem sido utilizados para o bem da população que vive lá na faixa de Gaza, Gaza seria uma nova Mônaco, seria uma nova Singapura, seria um país maravilhoso. Aí a Sim, mídia teria uma renda per capita impressionante. Aí a mídia Infelizmente não foi isso que aconteceu. Eu queria aproveitar que eu já estou falando, eu queria aproveitar para lembrar, porque você falou sobre o governo brasileiro. O Brasil sempre teve uma posição interessante com relação a Israel. A maior parte do tempo, né, nesses 75 anos de Estado judeu, a maior parte do tempo foi uma posição neutra, né, uma certa neutralidade. Mas merece destaque, primeiro, a participação do Oswaldo Aranha como o presidente da Assembleia Geral, que votou a partilha da Palestina por um Estado judeu e um Estado árabe. Quem presidiu essa votação foi o brasileiro Oswaldo Aranha. Um voto Minerva, né? Muito, muito interessante, e nós temos muita gratidão, muito reconhecimento no povo judeu em Israel dessa participação brasileira decisiva, né? Porque o Oswaldo Aranha foi uma voz pró-Israel num governo Getúlio Vargas, que o Oswaldo Aranha começou a sua carreira com o Getúlio Vargas, e o Getúlio gostava muito do Oswaldo Aranha, mas o próprio Getúlio namorou muito o nazismo, namorou no início, né, lá no início da Segunda Guerra Mundial, por causa do integralismo que tinha lá no Sul, e ele era gaúcho, né, ele começou meio tendendo para o eixo. Então, depois é que, graças a Deus, ele decidiu optar. Hoje a gente pode falar isso com tranquilidade, porque já estamos muito longe daquela fase histórica. Ele optou pelo lado correto, né? E ele passou para o lado aliado, inclusive fazendo algumas
alianças militares com os aliados, né, mandando a FEB lá para a Itália, né, para lutar contra o nazismo, colocando uma base militar americana aqui no Nordeste brasileiro, etc. Então agora o governo brasileiro está numa situação similar, né, de neutralidade, essa tendência a princípio de que o governo Lula apoie e se alinhe com o Hamas, né, o que seria, eu acho que futuramente o julgamento da história vai ser bem severo se a escolha fosse essa, né, ou se for essa, né, mas a porque de fato há ali está havendo agora uma discussão de se não está se reacendendo uma guerra fria, né? Se não está acontecendo de novo, depois de queda do Muro de Berlim e desde a Segunda Guerra Mundial, uma guerra fria com Coreia, Vietnã e vários outros países, se não está voltando isso aí, né, com relação a essa nova ordem mundial da qual o doutor falou, né? Muito interessante isso.